Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar da chamada elite, ou das elites, vamos dizer assim. E essa conversa vai se dar ao som da banda Bazar Pamplona. Amanhã, quando a gente se encontrar por aí, quem então vai perguntar como vai? Elite, ou elites, esse é um termo que aparece com certa frequência em discursos políticos. Vamos tentar definir esse termo então. Na linguagem comum, na linguagem do dia a dia, elite é uma palavra que tem um valor tanto positivo como negativo. No sentido positivo, elite descreve aquilo que há de melhor num certo campo de atividade. Esse é, aliás, o sentido originário, o sentido etimológico da palavra elite. Assim, nós falamos, por exemplo, em elite do futebol, para designar os melhores times, ou em atiradores de elite, para descrever uma minoria que detém uma habilidade muito específica. Agora, o sentido negativo é o mais difundido. No sentido negativo, elite, elitismo, elitista, é uma espécie de acusação. Então, o substantivo elite ou o adjetivo elitista designa, nesse registro negativo, um certo snobismo por parte de algum grupo que, por alguma razão, se acha melhor e discrimina socialmente os demais. Isso pode ser verdadeiro ou não. Esse que você acaba de ouvir é o Adriano Codato, professor da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Ele também é coordenador do Observatório de Elites Políticas e Sociais. A gente conversou com ele sobre as várias dimensões da elite enquanto conceito. Dessa dimensão mais comum do uso da palavra elite, vamos para a dimensão da ciência política, que eu acho que pode ser interessante para a gente refinar a conversa aqui. Ouça o Adriano. Na ciência política, elite tem um sentido muito mais neutro e muito mais pragmático do que o uso que se faz da palavra na linguagem política, no combate político. Em ciência política, elite é um termo, um conceito que descreve um grupo minoritário que controla, às vezes em regime de monopólio, às vezes não, as principais posições de poder ou de prestígio em uma determinada sociedade. Assim, em ciência política, nós falamos em elite política, ou seja, um grupo, em geral, eleito, que ocupa e controla os lugares onde se tomam as decisões políticas fundamentais. O legislativo, o executivo, a presidência, os ministérios. Mas esse universo das elites é um universo muito diferenciado internamente. Há, por exemplo, uma elite estatal, isto é, são aqueles indivíduos que ocupam as posições de topo e as posições de mando na burocracia do Estado. Por exemplo, os diretores do Banco Central. Há uma elite econômica formada seja pelos empresários mais ricos, seja pelos empresários mais ativos politicamente. Nós usamos elite econômica nesses dois sentidos. Há uma elite judiciária, uma elite científica, uma elite partidária, por oposição ou diferentemente dos militantes de um partido político e assim por diante. Uma expressão bem menos precisa, mas que engloba várias elites e que é mais utilizada em sociologia política é classes dirigentes. Já o cientista político norte-americano Wright Mills prefere falar em elite do poder para abranger, com essa expressão, a elite militar, a política e a econômica ao mesmo tempo. Esse é um tema que ganhou até uma teoria, a chamada teoria das elites. Qual é a ideia central dessa teoria? A teoria das elites é uma teoria social que engloba as contribuições intelectuais de três grandes precursores da ciência política: o Gaetano Mosca, o Vilfredo Pareto e o Robert Michels. A ideia fundamental da teoria das elites é a seguinte: em qualquer sociedade, em qualquer período histórico, sempre haverá uma minoria politicamente ativa que controla o processo de tomada de decisões, isto é, das grandes decisões políticas.
A elite tem a vantagem dos pequenos grupos, ser mais organizada do que as massas. E, segundo os teóricos elitistas, as elites são mais racionais que as massas. Essas massas sempre são levadas, segundo os elitistas, pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, e não pela racionalidade. O Politiquês trouxe para essa conversa também a Elisa Kluger, doutora em Sociologia pela USP e pesquisadora de pós-doutorado no SEBRAP e em Princeton. Ouça o que ela diz sobre a teoria das elites. Ao invés de falar em a teoria das elites, mais apropriado seria discutir as teorias das elites, dada a pluralidade da produção na área. Nas teorias clássicas das elites, a existência de grupos dominantes é frequentemente vista como natural e positiva. Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, por exemplo, convergem em afirmar que as elites têm qualificações distintivas que justificam o domínio e devem ser mobilizadas em benefício da sociedade. No caso, existiriam elites que ocupariam diretamente as posições de comando e poder, e o resto da elite, que influencia e deve influenciar as decisões tomadas por aqueles instalados no poder. Em oposição, existem teorias clássicas que expressam críticas à elite. Veblen, por exemplo, associa elites ao dispêndio, ressaltando o ócio, o lazer e o consumo conspícuo dos grupos dominantes. Mills volta sua crítica à coalizão dos interesses das elites econômicas, militares e políticas que reforçam mutuamente suas posições, em detrimento dos interesses dos segmentos médios e populares. Quanto às teorias contemporâneas das elites, a referência central é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Sua sociologia crítica e relacional permite mapear quais os recursos, ou como diz ele, capitais, econômicos, culturais, sociais, cosmopolitas, simbólicos e outros recursos detidos por cada elite, e quais as práticas de distinção por elas adotadas para manter e reforçar suas posições. Recentemente, aos estudos que seguem a linha de Bourdieu somam-se trabalhos que utilizam análises de redes sociais para enfatizar a dimensão social e interacional do poder que conduz à integração dos círculos dominantes. Para uma apresentação sintética das teorias das elites, duas referências que podem ser consultadas são o livro Elites e Sociedades, de Tom Bottomore, e o texto A Sociologia das Elites, de Shamus-Khan. O Adriano fala um pouco mais sobre o que tem de positivo e negativo no que se refere às elites. Ouça. Bom, pode-se fazer sempre um uso conservador da ideia de elite. Se em qualquer tempo histórico, seja no passado, no presente ou no futuro, um pequeno grupo de pessoas exercerá o poder, é fútil ou inútil lutar contra o fato de que haverá sempre nas sociedades uma minoria que domina e controla o destino da maioria. Ou seja, esse não é um fato histórico, mas uma espécie de decorrência necessária da própria organização das pessoas em sociedade. Agora, pode-se fazer um uso muito mais pragmático da noção de elite política. A palavra elite é um termo, um conceito, é uma espécie de anotação taquigráfica, isto é, uma anotação resumida para o fato de certos grupos controlarem certas fontes de poder. Isso são grupos de elite. Quais são esses grupos e quais são essas fontes de poder? Bom, é exatamente isso que uma parte da ciência política estuda. Por exemplo, 3 perguntas a esse respeito. Qual a relação que existiria entre a elite política, deputados, senadores, e a elite econômica, os empresários? Será que a elite política representa apenas a elite econômica? Será que a elite política é socialmente igual à elite econômica? A elite política está separada ou é socialmente diferente da elite econômica? Essas são perguntas, por exemplo, que a ciência política se faz ao estudar as elites de um determinado país, de uma determinada sociedade. Bom, a gente está falando aqui de uma forma meio abstrata, então vamos tentar dar uma concretude para a conversa.
Se a elite é um grupo minoritário que tem controle sobre determinados setores da sociedade, uma questão que surge é: qual é a possibilidade de acessar esse grupo minoritário? Vou dar um exemplo simples aqui. Para um filho de pais com pouco estudo, qual é a possibilidade dele fazer uma faculdade, virar um acadêmico e se tornar elite intelectual? Para alguém que nasceu pobre, quais são as possibilidades de ascender economicamente para fazer parte da elite econômica? A Elisa comenta esse aspecto para a gente. Aqui, a referência mais importante é a sociologia de Pierre Bourdieu, que em sua teoria dos campos ressalta a existência de espaços nos quais os grupos disputam para definir quais os trunfos que serão válidos nos jogos para a conquista e manutenção do poder. Pensemos, por exemplo, no exercício das altas funções administrativas de Estado. Inicialmente, os trunfos que pavimentavam o caminho dos indivíduos até o poder eram os vínculos de família e amizade com os titulares do poder. Com o passar do tempo, qualificação técnica passou a ser bem vista e até mesmo esperada como fator de legitimação do acesso aos altos cargos. Mesmo contemporaneamente, a qualificação ou o dito mérito não basta para chegar a posições de indicação. Seguem sendo trunfos essenciais os laços com as lideranças políticas e credenciais sociais desigualmente distribuídas. Assim, o próprio mérito deve estar em questão. Por exemplo, em muitas áreas, a qualificação técnica obtida no exterior ou nas faculdades de maior prestígio no campo acadêmico funcionam como reforço da legitimidade para ocupar cargos. A pergunta, no caso, é: quem tem acesso às faculdades? Quem pode estudar línguas estrangeiras precocemente? Quem teve recursos econômicos para viajar e estudar fora do país? Desigualdades pré-existentes facilitam, portanto, a reprodução das elites, que quanto mais recursos possuem, mais recursos tendem a acumular. Digo as elites, pois existem elites políticas, que disputam cargos eletivos e têm em seu benefício, por exemplo, sobrenomes conhecidos ou apoios ilustres. Existem elites intelectuais, com acúmulo de credenciais acadêmicas, prêmios, reconhecimento pelos pares, circulação nos canais de comunicação. Existem elites econômicas, com recursos materiais e também com uma agenda de contatos no mundo da produção ou das finanças, e com informações sobre os movimentos do cenário econômico que facilitam o acúmulo de ainda mais capital econômico. Há, evidentemente, cruzamentos entre esses grupos e uma tendência ao reforço das posições em múltiplos domínios. Os que possuem mais recursos econômicos, por exemplo, podem pagar melhores escolas para os seus filhos, que, em contrapartida, terão vantagens nas disputas por reconhecimento cultural e científico. Assim, intergeracionalmente, há uma tendência a reforçar as posições estabelecidas, aprofundando o entrelaçamento dos grupos dominantes. Um breve exemplo do Brasil aqui. O país ocupa a segunda pior posição num estudo sobre mobilidade social realizado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um material realizado com dados de 30 países e divulgado em 2018. Basicamente, essa organização tentou medir quanto o nível de rendimento dos filhos é determinado pelo rendimento dos pais. E a coisa aqui é muito feia. Mãe e pai pobre, filho pobre, tirando as exceções que sempre dá para contar nos dedos. Não existem mecanismos sociais suficientes para garantia de igualdade de oportunidade. Isso está diretamente relacionado às oportunidades de educação. Educação precária, menos chance de furar os muros sociais. Mais difícil de integrar a elite intelectual. Quase impossível de almejar integrar a elite econômica. E como isso se dá na política? Nos dispositivos institucionais que tentam garantir representatividade na política. Como o próprio sistema se organiza para dar ou não dar oportunidade a novos grupos na disputa de poder. E como isso influencia na estrutura geral da sociedade? Ouça, Adriano. As pesquisas em ciência política têm mostrado que um acesso mais aberto ao universo da elite política, da elite legislativa, por exemplo, produz uma elite mais heterogênea socialmente, e isso indicaria, portanto,
a existência de uma estrutura de classes mais dinâmica, com mais oportunidades sociais, com menos desigualdade, com mais facilidade para se chegar a integrar a elite política. Já um acesso mais fechado à elite política dá origem a uma elite mais coesa internamente, mas que ela pode se transformar rapidamente numa oligarquia, isto é, num grupo muito fechado e muito apartado, separado da sociedade. Todas essas questões sobre a homogeneidade ou heterogeneidade dos grupos de elite política, dizem respeito, então, a dois problemas fundamentais. Qual o grau de democracia do sistema político e qual é a representatividade da sua classe política. Não tem som nas máquinas, nem habitam mais as fábricas. Não tem som. Vamos seguir na conversa. É bastante recorrente o uso da palavra elite por parte dos políticos. É algo que integra os discursos deles. Em política, a palavra elite é uma palavra acusatória. E ela é usada quando se quer designar, por exemplo, uma oligarquia, isto é, um pequeno grupo que exerce o poder sem legitimidade ou com pouco apoio da sociedade. O Adriano chama atenção para o fato de o ataque às elites ser bastante comum no léxico de líderes populistas. Há na linguagem política sempre um uso muito estratégico das palavras elite ou elites, no plural. O populismo de esquerda, o líder populista de esquerda, faz questão de se separar, isto é, a sua figura, aquilo que ele representa, da elite econômica. Já o populismo de direita, o líder populista de direita, faz questão de se separar da elite intelectual, da elite política, enfim, do establishment, para representar o povo, entre aspas. Aqui vale uma observação interessante. A nova onda de extrema-direita no mundo, seus ideólogos e alguns de seus líderes costumam chamar atenção para um livro, escrito nos anos 90, chamado A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do historiador americano Christopher Lasch. O que diz esse livro? Bom, só para a gente se situar, A Rebelião das Elites, do Lasch, é uma paráfrase de A Rebelião das Massas, um livro do espanhol José Ortega y Gasset, bastante difundido na primeira metade do século XX. O espanhol Gasset falava da crescente influência política das massas naquele início de século, que elas estariam tomando conta de tudo, da Revolução Comunista ao nazismo. Mas essa era a Revolução das Massas lá de trás. O que o americano Lasch faz é trazer essa referência para um outro momento, os anos 90, no final do século XX, com o nazismo derrotado e o Muro de Berlim derrubado. É aí que ele vê a rebelião ou revolta das elites, cuja ideia é basicamente que os mais capazes finalmente haviam tomado conta da situação, mas ao tomar conta, estariam colocando tudo a perder. O autor americano diz no livro que a ameaça agora estava vindo da elite, do topo da hierarquia social, do pessoal que controla o fluxo internacional de dinheiro e do pessoal que controla a informação, do pessoal que domina a cultura e as universidades, do pessoal que domina o debate público. O jornalista e escritor Sérgio Augusto, num texto para o jornal Folha de São Paulo, publicado em 1995, logo depois da publicação do livro do americano, fez uma análise a respeito das ideias do Lasch. Ele relata que a obra aponta ali para uma elite, uma, abre aspas, casta de privilegiados apátridas que se identificam mais com seus similares estrangeiros do que com a maioria dos seus conterrâneos, oligarcas transnacionais, que traíram não apenas os ideais mais legítimos da democracia, mas também os interesses nacionais e comunitários, ampliando em escala global a disparidade entre a riqueza e a pobreza, semeando por toda parte a miséria e o desespero, fecha aspas. E é nessa ideia que a extrema-direita estaria se apegando e, a partir dela, crescendo. Seja no Brexit, a consulta popular de 2016 que levou os britânicos a decretarem a saída do Reino Unido da União Europeia em um momento de confronto com as elites burocráticas do continente. Seja na eleição de Donald Trump no mesmo ano para presidente dos Estados Unidos, um magnata que confrontou as elites políticas, inclusive de dentro do seu próprio partido republicano. Seja aqui no Brasil, com Jair Bolsonaro,
Presidente eleito de extrema-direita que ganhou notoriedade com um discurso de defesa da ditadura, exaltação de torturadores, apologia a armas de fogo, combate à política tradicional e ao que chama de politicamente correto. Uma vitória que ocorre diante de um colapso da elite política até então dominante, com os principais partidos do Brasil, PT, PSDB e MDB, atingidos por denúncias de corrupção. Uma vitória apoiada por parte da elite econômica, diante das promessas liberais de redução do tamanho do Estado por parte de Bolsonaro. Uma vitória sob protestos da elite intelectual, que se engajou em manifestos de alerta a respeito de riscos de retrocessos democráticos. Bom, para terminar essa conversa, a gente perguntou para o Adriano e para a Elisa sobre o papel e o lugar das elites na sociedade, numa sociedade democrática em especial. O fundamental, o mais importante para uma democracia é que as suas elites políticas sejam, em primeiro lugar, eletivas, isto é, possam ser eleitas e, portanto, trocadas de tempos em tempos. Em segundo lugar, que as elites sejam controláveis, isto é, que elas não exerçam o poder arbitrariamente. Que elas sejam, em terceiro lugar, responsivas, isto é, respondam às demandas da sociedade e não representem os próprios interesses. E 4, representativas da diversidade social. Eletivas, controláveis, responsivas e representativas são as elites, ou deveriam ser as elites, numa democracia. O cientista político norte-americano Robert Dahl previu que uma poliarquia, que era o termo que ele usava para a democracia, uma poliarquia teria sempre um alto grau de participação popular nas eleições, de um lado, e de outro lado uma competição política intensa e aberta entre as elites pelos empregos políticos. Isso, segundo ele, a participação mais a competição, gerariam 4 resultados que se retroalimentariam. Primeiro resultado, uma mudança na composição da elite política que se tornaria mais heterogênea socialmente, quer dizer, menos aristocrática, menos fechada, menos homogênea. Segundo lugar, uma seleção de candidatos aos empregos políticos, aos cargos políticos, mais próximo do perfil médio dos eleitores. Depois, uma adaptação da própria retórica dos programas dos partidos políticos, programas esses teriam que ser mais inclusivos socialmente. E, por último, uma democratização dos próprios partidos políticos, da organização interna dos partidos políticos. A Elisa fala agora também sobre esse papel. Eu colocaria a questão da seguinte maneira. Dado que as elites existem e que elas controlam largos recursos, cabe pensar como poderiam agir para proteger e melhorar a qualidade da democracia. Nesse sentido, cabe usar a máxima Popper: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A começar pela responsabilidade de conhecer a origem sistêmica dos privilégios e assumir posições ativas para promover melhor distribuição e igualdade de oportunidades. Não somente via filantropia, mas sobretudo na busca institucional por desfazer os gargalos que limitam o acesso daqueles que não são privilegiados por conta de sua origem de classe, raça, gênero, opção sexual, dentre outros marcadores sociais. Lutas institucionais para a igualdade passam, por exemplo, pelo investimento na qualidade do ensino público, pela priorização dos sistemas públicos de transporte, que consomem desproporcional tempo da vida do trabalhador, por condições dignas de saúde e moradia, sem as quais é impossível nivelar as condições de acesso. Cabe às elites perceber que, ainda que tais modificações não as beneficiem diretamente, elas são condições para viver em uma sociedade mais justa e democrática e, consequentemente, mais segura, aberta e inclusiva para todos. Eu era o mais paulista, parado no sinal. Eu percorri as listras deitadas sob o sol. Vamos agora para a nossa dica de livro, e quem dá a dica é a Olivia Fraga, editora executiva aqui do Nexo. Vai lá, Olivia.
A minha dica de livro é País Mal Educado, um livro escrito pelo jornalista Daniel Barros, que foi publicado recentemente. O Daniel trabalhou na revista Exame e estudou fora um tempinho também. Hoje ele trabalha numa consultoria. O Daniel faz um mergulho muito bacana na história e na gênese das políticas educacionais no Brasil. O País Mal Educado é um livro-reportagem para pegar a pé em várias questões. Também não está fechado em si, que é legal. Então, o importante dessa leitura é que ela traz bastante bibliografia. Tem material farto para depois cada leitor fazer outras leituras, fazer pesquisas e tirar outras conclusões sobre os temas e tal. Como porta de entrada para se inteirar das políticas educacionais, o livro é excelente, funciona muito bem. Claro que o primeiro aspecto que o livro evidencia é que a gente não tem muito política educacional contínua no Brasil. Cada governador, cada presidente instaura um novo regime, uma nova política, e também que há desníveis, mesmo entre alunos que frequentam escolas particulares, por exemplo, que pagam pelo que está garantido na Constituição. Isso importa muito. O que a gente vê hoje no país, o tipo de discussão que a gente tem hoje, é resultado de séculos de inação. Até pouco tempo atrás, garantir que todo brasileiro fosse à escola não era um lugar comum entre os caras que pensavam em educação no Brasil. O livro ouve muita gente, traz pontos de vista complementares e tenta explicar por que a gente aprende tão pouco nas escolas. O livro ali analisa os sistemas de ensino que vira e mexe aparecem na imprensa como cases de sucesso, como, por exemplo, o sistema educacional de Sobral, no Ceará. Tem umas outras iniciativas que aparecem, o livro também aponta, que são meio que trabalho de formiguinha. Elas prescindem de decisões políticas, então são ações muito particulares de professores e diretores que são meio que heróis em determinadas regiões do país e fazem a educação pública ficar cada vez melhor. Mas a principal discussão do livro está na importância da formação de professores, do quanto que é preciso investir ainda nessa formação nos cursos de pedagogia. O livro traz uma crítica em relação ao jeito como esses professores são avaliados e tal. Um aspecto que gostei bastante também foi que o Daniel joga luz em uma série de questões sobre o nosso passado, a herança maldita que a gente carrega nessa área da educação, que é o altíssimo nível de analfabetismo ou analfabetismo funcional no Brasil. E o fato de que a gente ainda não universalizou direito o ensino. A escola até meados dos anos 90 era muito mais excludente do que inclusiva. Essa ideia é muito nova no país. O livro traz muitos números e o investimento em educação em determinados países faz comparações. E ele traz uma análise sobre como investir em educação melhora a economia como um todo, o que explica muito do sucesso do dinamismo econômico dos tigres asiáticos, por exemplo. Esse pensamento de se investir em educação para lá na ponta você ver resultados, ganhos em PIB e em desenvolvimento, é uma coisa que é muito nova no Brasil. Interessante isso. Mobilidade social só acontece com formação. Infelizmente, essa crença que exige um investimento a longo prazo não é algo compartilhado pelos políticos daqui. Então, o livro acaba fazendo uma análise muito boa dessa discussão que é fundamental para o país, que é ampliar o acesso à educação e a necessidade urgente, fundamental, de melhorar essa educação. Com produção de Laila Moalen, colaboração de Laura Kapeliushnik e José Orenstein, termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu! Erguem prédios que não caem, o sol explode nas cores da